Vos saúdo na alegria, na paz e no amor. Meus irmãos, sobre o vídeo de hoje, eu quero falar como pauta e como tema o eu superior e a multidimensionalidade. É um assunto altamente pertinente e preciso agora para que a gente entenda como se dá o funcionamento da nossa manifestação aqui na Terra, né? Diferente de outros segmentos religiosos, a gente precisa no agora ter uma abertura maior para poder compreender de fato como as coisas funcionam. Mas para falar sobre o eu superior e a multidimensionalidade, a gente precisa falar sobre o eu inferior. Nós temos o eu superior e o eu inferior. O eu inferior é o mesmo que os psicólogos, psicanalistas e as áreas afins rotulam como a persona ou a personalidade. Nós temos a personalidade que é regida pela nuance do ego. O ego é uma ferramenta que foi utilizada pelo sistema, né? O sistema de aprisionamento que esses escuros nos condicionaram, aprisionando os sistemas solares, assim como o nosso aqui da Terra, em planos densos da terceira dimensão, para que nós fiquemos cada vez mais nessa matrix holográfica, né? Nessa reconstituição de matrix, que seria a nossa manifestação, seria a nossa atuação em um filme que sempre estaria se repetindo, né? Os orientais chamam isso de roda de Sansara. Aqui no Ocidente conhecemos por reencarnação. Mas, meus amados, isso é uma meia verdade. A nossa liberação para a Terra em si, a nossa libertação para acesso a planos superiores, a saída daqui do plano da Terra, ela é baseada justamente na nossa multidimensionalidade. Como esse assunto está muito difundido sobre a questão da dimensionalidade, né? Nós, hoje aqui em Gaia, na Mãe Gaia, que é um ser consciencial, como eu já citei, vivemos de um plano de terceira dimensão, né? Essa terceira dimensão é regida pela ferramenta chamada tempo. Então nós vivemos no espaço-tempo guiado nesse sistema de Matrix, né? Nesse filme onde nós somos atores sociais, vamos dizer assim, enganados. Mas isso é assunto também para outra coisa mais lá na frente, né? Então, nós somos uma trindade, na verdade. Nós somos a junção do espírito, da alma e esse corpo de carne que a gente chama de efêmero, né? Nosso corpo é efêmero. Diferente do que a gente aprende em algumas outras religiosidades, eu vou trazer o pensamento aqui de consciência. Mas o que seria essa consciência? Existem outros segmentos também que chamam sobre a questão da mônada cósmica. Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre a mônada cósmica como, vamos dizer assim, né, como uma equiparação sobre esse, né, segmento desse aí. A mônada seria a sua superalma. Todos nós temos uma superalma. O que seria essa superalma? Seria uma consciência suprema. Nós, antes de desencarnarmos aqui na Terra, nós viemos e fomos designados por essa superalma, que seria a sua própria essência, a sua essência verdadeira, a sua essência absoluta, para que nós viéssemos em planos tridimensionais e outros, para que nós melhorássemos cada vez mais essa superalma. Essa superalma ela é subdividida, onde muitos chamam de fractais de alma. Então, o que seriam esses fractais de alma? Seria você em personalidade, seria eu em personalidade. E todas essas personalidades que regem aqui na Terra hoje, eu peço desculpa pelo som, né, que eu estou gravando aqui na sala, e, enfim, a gente está sujeito a isso tudo, né? Mas, voltando, esses fractais são filamentos ou pedaços ou craqueamentos dessa alma, dessa superalma, que cede as experiências em cada manifestação, ou em cada reencarnação, ou em cada expressão como essa daqui do agora.
Então eu, você, todos nós, somos fractais, somos personalidades ligadas a uma alma maior. Vou trazer uma metáfora aqui para que vocês entendam maior como funciona o sistema macro. É um pouco complexo o assunto, mas eu, na minha visão, vou tentar trazer para ficar um pouco mais claro. Se você parar para analisar a Terra como um ser indivíduo, que é ligado a um Sol que seria a sua superalma, vamos dizer assim, que está ligada à sua fonte primordial, que seria a nossa estrela da nossa galáxia, que seria Alcione. Então, nessa perspectiva, a Terra seria nós, a persona, o Sol seria o nosso Cristo, que seria o nosso Cristo cósmico, e nossa fonte primária, que a gente chama de Deus, né, na nossa perspectiva aqui, Deus seria a estrela Alcione. Nessa conjuntura, a gente imagina e a gente tenta trazer sobre esse aspecto da superalma. Ponto. O eu superior seria a sua expressão mais elevada. Então, todos nós que estamos aqui em personalidades, nesse corpo de carne, nesse corpo efêmero, nós estamos aqui nos melhorando para melhorar a nossa fonte primária, que seria nosso eu superior, que está ligado em teias cósmicas ao nosso Deus, que seria a nossa estrela Alcione. Sendo assim, há um parágrafo aqui que eu quero estar trazendo, que seria o acesso ao nosso eu superior. Várias religiosidades chamam de Espírito Santo, tal, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Todas essas aí estão ligadas realmente à Trindade. Que se a gente botar em um aspecto maior e sem barreiras, vamos dizer assim, né? Nós estaríamos falando sobre o mesmo silabário, né? Vamos dizer assim, mesmo vocabulário. Então, o objetivo nosso aqui é estar em comunicação direta ao nosso eu superior, que é uma consciência absoluta, é uma consciência primária, que seria nosso verdadeiro poço de informação, que está lá na metafísica, né? Está fora. É um corpo fora, é uma embarcação enorme e nós somos fractais desse manifestado nesse plano dimensional de terceira dimensão. Outro fractal nosso pode estar em outra dimensão acima, de quinta, de nona, de 11ª e tal. Enfim, o objetivo primário da fonte primordial do Deus Supremo Poderoso é manifestar cada fractais da sua própria fonte, que seria seu eu superior, para que todas essas nuances, para que todas as premissas baseadas no ego, que seria o eu inferior, que eu iniciei o vídeo falando, seja transmutado, seja anulado. Os orientais, eles chamam sobre o princípio da iluminação. O que seria esse princípio da iluminação? Seria quando a personalidade fazia acender o seu fogo kundalínico, né? Que seria o fogo efêmero do nosso corpo efêmero, atingindo e alinhando todos os chakras para que a gente ilumine. O que é iluminação, então? É você desbloquear e se desprender do ego, sair da nuance do eu inferior para a nuance do eu superior. Então, esses caras cérebros que a gente conhece na nossa história, que a gente conheceu na nossa história, né? Todos esses tinham a sua consciência desperta. Porque o que seria essa consciência desperta? Seria a consciência aberta, baseada na premissa do alojamento do ego, do escoramento do ego, do isolamento do ego. Então, nessa perspectiva, qual o objetivo de todos nós aqui? É justamente lutarmos contra o ego. Por quê? Nós vivemos sobre dois gumes, né? Ou é um, é o outro. Ou você vive no amor, ou você vive no medo. O ego foi uma ferramenta que os escuros, né, os nossos criadores falsificados, fomentaram sobre nossa árvore genealógica, sobre nosso DNA, quando a gente veio há milênios atrás, há civilizações atrás, né? Isso seria
os nossos falsos criadores Anunnakis, eles criaram esse ego justamente para conseguir nos manipular, nos controlar, nos deixar como escravos, né? Nesse tempo todo até agora. Por que eles fizeram isso? Porque o planeta deles, vou fazer um breve histórico rapidinho para o vídeo, também não ficar tão longo, pode ser que seja assunto também para mais outro, né? Eles, quando os Anunnakis era uma civilização que estava em decadência, porque o planeta deles tinha essa questão toda que a gente tem hoje, né? Bomba atômica e tal, toda a tecnologia cedida por eles. Eles chegaram à destruição do planeta deles e precisavam de jazidas, de elementais, né? Que pudessem reconstruir as suas camadas protetoras do seu planeta, né? A estratosfera, a endosfera, a mesosfera, tal, que tudo isso é baseado em elementais, como ouro e diamante. Então aqui eles saíram em vigília sobre o cosmos, e nessa vigília sobre o cosmos, então eles encontraram a Terra e viu que a Terra era acessível sobre esses montes, né, sobre essas pedras. Aqui vieram, na época nós éramos ainda Homo erectus, né? Não tínhamos desprovimento intelectual, e era nesse momento que eles chegaram aqui e manipularam o nosso DNA. Por isso que a gente hoje tem várias lendas, né, como centauros, como sereias, tal, que foi nesse período que eles chegaram aqui, os geneticistas desse planeta, eles conseguiram alterar a nossa codificação genética, tentando achar uma forma de pensamento, um ser que pudesse compreender os seus comandos e pudessem garimpar essas jazidas para que eles levassem para o planeta deles e salvar o planeta deles. Pronto, esse foi o plano do Anunnaki. Mas essa é outra história. Vamos voltando aqui. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é a saída desse mundo tridimensional baseado no medo, que é regido pela criminalidade, pela violência, pela falta de amor, falta de compaixão, falta de afeto. Todas essas premissas baseadas na tridimensionalidade, que seria essa perspectiva daqui da Terra, faz com que cada vez mais nos aprisionemos para que fiquemos cada vez mais vibrando sobre a perspectiva do corpo de carne, que é esse efêmero, onde nós sabemos de fato que nós não somos esse efêmero, né? Somos algo maior, somos fractais dessa mônada, somos fractais desse eu superior, e devemos manifestar essa consciência nesse corpo de carne. Uma vez a gente fazendo isso, uma vez a gente tendo esse acesso, nós estaríamos de fato manifestando o nosso próprio Cristo. E nós seríamos o próprio Cristo encarnado aqui. Eu sei que para alguns outros segmentos religiosos isso pode soar como um blasfêmia, mas não é. O Cristo é uma consciência multidimensional, é uma consciência de quinta dimensão. É o que está acontecendo com a Terra. A Terra está saindo de uma consciência de terceira dimensão para uma consciência de quinta dimensão, como eu falei nos vídeos anteriores. Então a Terra está ascensionando, está dando o seu salto quântico, né? Está saindo do plano de terceira dimensão para o plano de quinta dimensão. A Terra está voltando os mundos unificados, livres, porque a Terra fazia plano dos mundos segregados, dos mundos separados da fonte, porque foi o plano justamente que esses caras fizeram, os anjos caídos, né? Que fizeram para viver na ganância, no poder, nessas premissas todas que a gente vê aí de controle e depravação da humanidade em si, né? Mas esse plano, graças a Deus, chegou ao fim. E agora a gente está justamente no momento de transição, que seria a transição planetária. A gente está saindo da consciência de terceira dimensão para a quinta dimensão. Então, meus queridos, eu acho que eu falei um pouco demais, né? Eu queria só estar encerrando esse papo em si, para falar para vocês que vocês devem aprender a ter o acesso direto a seu eu superior. Por quê? Porque é dele verdadeiramente que vai te dar o seu norte. O passado, o tempo, o passado, presente e futuro, ele não existe. Só existe para perspectivas aqui da gente de terceira dimensão. Mas as hierarquias celestiais, que estão em planos superiores, não superiores como a quarta dimensão, mas superiores em planos multidimensionais acima, de quinta dimensão acima. Esses sabem do que nos acontece aqui, né? Sabem exatamente o que nos acontece aqui. Exemplo disso são alguns irmãos siderais, né? Que são na verdade nós próprios. Se a gente está interligado à nossa super-alma e que essa super-alma está ligada exatamente à fonte,
Todos nós somos consciências da fonte, todos nós somos personalidades da fonte, então todos nós somos um. Por isso o princípio une é o válido. E o princípio da separação, que seria o princípio do ego, da ganância, da individualidade, do possessivo, das premissas que tangem as entranhas do efêmero, né? Os gostos, os prazeres do efêmero, todos esses são nuances de perspectivas de terceira dimensão. São perspectivas do eu inferior, são perspectivas do ego. Então, amados, nossa batalha é justamente vencer, transmutar esse ego, abraçar, aprender, abraçar o ego, ver o que é o próprio ego, quais são os seus demônios, aprender a lidar com eles para que você viva uma vida melhorada aqui nessa personalidade. Então, o objetivo da gente era dissolver essa personalidade para que a gente tenha acesso ao eu superior, para que a gente manifeste nosso Cristo aqui e agora. Eu vou finalizar com uma frase do Osho, né? Não é decorada, mas o Osho fala que o objetivo de todos nós, personalidades, seria transcender o ego de que forma? Como a onda, como o mar em uma onda, cada ondinha daquela ali se imagina como se fosse nós, né? E o dissolver dessa onda no mar maior, né? Nas águas maiores, nas águas, as nuances gritantes das águas, seria o nosso objetivo, né? Então é sair do pensamento de onda e se integrar ao todo. Então é simples. Quando a gente pensa na unicidade, nós estamos vivendo o todo, nós estamos vivendo as premissas do Todo-Poderoso Supremo. Quando a gente está vivendo sobre as premissas da separação, nós estamos vivendo as premissas dos falsos criadores. Nós estamos vivendo as premissas dos anjos caídos e vivendo a era luciferiana. Enfim, amados, é sempre uma satisfação estar junto a vocês. Que a luz, a paz, o afeto, a bênção esteja em cada um de vocês. Namastê. Tudo de maravilhoso para cada um de vocês.